Capítulo 4. Segredos do céu ocultos desde a criação. Segredos do céu têm sido revelados desde os tempos de Jesus. Segredos do céu revelados no fim dos tempos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mateus 13, 11 a 13 e Mateus 13, 34 e 35. Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Certo dia, quando Jesus se assentou à beira-mar, muitas pessoas se reuniram. Então, Jesus lhes contou muitas coisas em parábolas. Os seus discípulos perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Jesus disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus 13, 11 a 17. Como Jesus disse, muitos profetas e justos não puderam ver ou ouvir os segredos do reino dos céus, mesmo desejando. Mas ele, que é Deus em sua natureza, veio a este mundo, Filipenses 2, 6 a 8, e permitiu que os segredos dos céus fossem revelados aos seus discípulos. Assim como escrito em Mateus 13, 35, cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus falou em parábolas para cumprir as Escrituras. Segredos do céu têm sido revelados desde os tempos de Jesus. O caminho da cruz, cujo caminho é o verdadeiro para obter verdadeiros filhos de Deus, foi planejado bem antes da criação, mas foi mantido em segredo. 1 Coríntios 2, 7. Se não fosse assim, o inimigo, Satanás, não teria crucificado a Jesus e o caminho para a salvação humana não teria sido aberto. Da mesma forma, os segredos do céu foram ocultos desde o tempo da criação e, se assim não fosse, não teríamos verdadeiros filhos de Deus. No entanto, depois que Jesus veio a este mundo e começou seu ministério, ele permitiu que segredos do céu fossem conhecidos, porque queria que as pessoas adquirissem frutos através da compreensão. Jesus revela os segredos através de parábolas. Em Mateus 13, existem muitas parábolas sobre o céu. Isto é porque, sem parábolas, você não entenderá ou compreenderá os segredos dos céus, mesmo se ler a Bíblia muitas vezes. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Verso 24. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Versos 31 e 32.
O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Verso 33. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Verso 44. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. V 45-46. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Versos 47 e 48. Dessa forma, Jesus pregou sobre o céu, que está no campo espiritual, através de várias parábolas. Pelo fato de o céu estar no campo espiritual, que é invisível, você somente compreenderá através de parábolas. Para obter vida eterna no céu, você deve viver uma vida cheia de fé, sabendo como obter o céu, que tipo de pessoa entrará nele e quando se cumprirá. Qual é o principal objetivo de ir à igreja e viver uma vida na fé? É para ser salvo e ir para o céu. Ainda, se você não for para o céu, mesmo indo à igreja por um bom tempo, como ficaria? Mesmo nos tempos de Jesus, muitas pessoas obedeceram à lei e professaram sua crença em Deus, mas não foram qualificados para ser salvos e entrar no céu. Em Mateus 3:2, por esta razão, João Batista proclama: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, e preparem o caminho do Senhor. Ainda, em Mateus 3:11 e 12, ele disse às pessoas que Jesus é o Salvador e o Senhor do grande julgamento, dizendo: eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Não obstante, os israelitas daquele tempo não apenas falharam em reconhecê-lo como Salvador, mas também o crucificaram. O mais triste é que ainda esperam o Messias. Os segredos do céu revelados ao apóstolo Paulo. Mesmo sabendo que o apóstolo Paulo não era um dos 12 discípulos originais, ele não estava atrás de ninguém em testemunhar Jesus Cristo. Antes de Paulo conhecer o Senhor, ele era um fariseu que seguia estritamente a tradição dos antigos e um judeu que tinha cidadania romana desde o nascimento e perseguia os cristãos. No entanto, depois de conhecer o Senhor no caminho de Damasco, mudou sua mente e guiou muitas pessoas ao caminho da salvação e se concentrou na evangelização dos gentios. Deus sabia que Paulo sofreria de muita dor e perseguição enquanto pregasse o Evangelho. Este é o motivo pelo qual revelou as maravilhas dos segredos do céu a Paulo, para que atingisse seu objetivo. Filipenses 3:12-14. Deus permitiu que ele pregasse o Evangelho com o máximo de alegria e com a esperança do reino. Se você ler as cartas de Paulo, perceberá que ele as escreveu cheio da inspiração do Espírito Santo, falando sobre a vinda do Senhor, arrebatamento, moradas no céu, a glória do céu, galardões eternos e coroas, Melquisedeque, eterno sacerdote, e Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 12:1-4, Paulo divide suas experiências espirituais com a igreja em Corinto, a qual fundou e que não estava vivendo conforme a palavra de Deus. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Deus selecionou o apóstolo Paulo para a evangelização dos gentios, renovou-o com fogo e deu a ele visões e revelações.
Deus o fez ultrapassar todas as dificuldades com amor, fé e esperança pelo céu. Por um instante, Paulo confessou que tinha sido levado ao paraíso no terceiro céu e escutou sobre os segredos há 14 anos atrás, mas eram tão maravilhosos, que ao homem não era permitido falar. Naquele tempo, o apóstolo Paulo listou as dificuldades por que passou em nome do Senhor e compartilhou suas experiências espirituais para guiar os coríntios, para se tornarem noivas do Senhor, andando na palavra de Deus. Isso não foi para gabar de suas experiências, mas para construir e fortalecer a Igreja de Cristo, defendendo e confirmando seu apostolado. O que você tem que compreender aqui é que as visões e as revelações do Senhor somente podem ser dadas àqueles que possuem seus olhos no Senhor. Ainda, membros de igrejas em Corinto, que foram enganados por falsos professores, julgaram Paulo. Não devemos julgar ninguém que trabalha para expandir o reino de Deus, que salva pessoas e que é reconhecido por Deus. Os segredos do céu revelados ao apóstolo João. O apóstolo João foi um dos 12 discípulos e foi o mais amado por Jesus. Jesus não o chamou apenas de discípulo, mas também o nutriu espiritualmente, para que pudesse servir seu professor de perto. Ele era tão pavio curto que era chamado de Filho do Trovão, mas tornou-se o apóstolo do amor, após ter sido transformado pelo poder de Deus. João seguiu Jesus, buscando a glória no céu. Ele também foi o único discípulo que escutou as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Ele foi fiel no seu trabalho como apóstolo e se tornou um grande homem no céu. Como resultado da severa perseguição do cristianismo pelo Império Romano, João foi jogado em óleo fervente, mas não morreu e foi exilado na ilha de Patmos. Lá, comunicou-se com Deus profundamente e escreveu o livro de Apocalipse, que é cheio dos segredos do céu. João escreveu muitas coisas espirituais, como o trono de Deus e do Cordeiro no céu, louvor no céu, os 4 seres viventes, os 7 anos da grande tribulação e o papel dos anjos, o banquete de casamento do Cordeiro e o milênio, o julgamento do trono branco, a nova Jerusalém no céu, o poço sem fundo do abismo. Por esse motivo, o apóstolo João diz em Apocalipse 1, 1 a 3 que o livro é o testemunho das revelações e visões do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A frase "o tempo está próximo" implica que o tempo de retorno do Senhor está próximo. Além disso, é muito importante ter as qualificações para entrar no céu e ser salvo mediante a fé. Mesmo se você for à igreja toda semana, você não poderá ser salvo, a menos que creia. Jesus nos diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Se não agir conforme a palavra de Deus, é óbvio que não entrará no reino dos céus. Além disso, o apóstolo João explica os eventos e as profecias que serão cumpridas, em detalhe, do Apocalipse 4 em diante, e conclui que a vinda do Senhor está próxima. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 12 a 14. Espiritualmente, lavar as vestes se refere ao arrependimento dos pecados e viver na vontade de Deus. Dessa forma, ao viver de acordo com a palavra de Deus, passará os portões e entrará no céu, na Nova Jerusalém. No livro A Medida da Fé, que será publicado um pouco mais tarde, é explicado que até mesmo a fé é um processo de crescimento. Da mesma forma, o apóstolo João classificou a fé em pequena criança, média, adolescentes e pais. Além disso, você deve entender que, quanto mais sua fé cresce,
melhor será seu local no céu. Segredos do céu são revelados até hoje. Quase 2000 anos se passaram, desde que João escreveu o livro de Apocalipse, e hoje, a vinda do Senhor Jesus está mais próxima. Por esse motivo, Deus abre os olhos espirituais de algumas pessoas e permite que vejam céu e inferno. Ele pode permitir que alguns espíritos visitem o céu e o inferno, e os encoraja a testemunhar aos crentes e não crentes. Eu sinto muito por não poder explicar sobre céu e inferno, porque pertencem a um grande reino espiritual. Às vezes, as pessoas não entregam a mensagem corretamente, ou os ouvintes não escutam direito. Eu também quis conhecer sobre o céu, e recebi as respostas e vim a conhecer os segredos do céu em detalhes, depois de orar por muitas vezes por 7 anos. Em maio de 1984, antes do meu aniversário, Deus ordenou que eu orasse por 3 dias em minha casa, que por sinal estava longe dos membros de minha igreja, e permitiu que eu conversasse com ele. Ele me falou sobre o céu em detalhes naquela época, levou aproximadamente 120 páginas de caderno. Ele explicou-me as maravilhas e a alegre vida no céu, os diferentes locais de habitação e os galardões que as pessoas receberão, conforme a sua fé. Em um período durante o meu ministério, preguei sobre o céu por vários meses. Após, Deus também me revelou os segredos do céu, enquanto explicava o livro de Apocalipse, e continuou a explicar-me com profundidade após 1998. Deus me tem revelado muitas coisas ocultas, desde o início dos tempos, e como dito pelo apóstolo Paulo, coisas que ao homem não é permitido falar. Existem coisas que eu não posso dizer. Deus permitiu que eu conhecesse não somente sobre o céu, mas também sobre os segredos do reino espiritual, por várias razões. Primeiro, Deus queria salvar muitas pessoas através de meu testemunho. Segundo, Deus, que é santo e perfeito, quer guiar seus filhos para se tornarem santos e perfeitos, para que estejam preparados para o retorno do Senhor, como uma linda noiva, através da pregação do Evangelho. Além disso, você deve compreender que o fim está próximo e, para ser capaz de entrar na Nova Jerusalém, que é clara e bonita como cristal, é preciso semear o Evangelho e preparar-se como uma noiva de Cristo. 2. Segredos do céu revelados no fim dos tempos. Aprofundar-nos-emos nos segredos do céu, que são revelados e o que virão a ser no fim dos tempos, através das parábolas de Jesus, em Mateus 13. Ele separará os perversos dos justos. Em Mateus 13, 47 a 50, Jesus nos diz que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha toda sorte de peixes. O que isto significa? O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O mar aqui se refere a este mundo, os peixes a todos os crentes, e os pescadores que lançam a rede no mar e quem apanha os peixes, Deus. Então o que significa para Deus permitir lançar a rede no mar, coletar os peixes bons e lançar fora os peixes ruins? Isto é para que saiba que, no fim dos tempos, os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Hoje em dia, talvez as pessoas pensem que irão definitivamente entrar no reino dos céus somente se aceitarem a Jesus Cristo. No entanto, Jesus nos diz claramente: os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Os justos são aqueles que creem em Jesus com todo o seu coração e refletem sua crença com ações. Você será justo não somente porque conhece a Deus, mas somente se obedecer a seus mandamentos, de acordo com a vontade dele. Mateus 7, 21. Na Bíblia existem: faça, não faça, guarde e lance fora. Somente aqueles que vivem conforme a palavra de Deus serão justos e terão uma verdadeira vida espiritual mediante a fé.
Existem pessoas que são consideradas justas aos olhos dos homens, mas é diferente ser considerado justo aos olhos de Deus. Além disso, você deve ser capaz de reconhecer a diferença do homem e de Deus e se tornar um homem justo aos olhos de Deus. Por um instante, se o homem que se considera justo sendo corrupto, quem o aceitará como justo? Se aqueles que se consideram filhos de Deus continuar pecando e não viverem conforme a palavra de Deus, não serão chamados de justos. Este tipo de pessoa é considerado fraco diante dos justos. Cada diferente esplendor dos corpos celestes. Se você aceitar a Jesus Cristo e viver conforme a palavra de Deus, brilhará como o sol no céu. O apóstolo Paulo escreve sobre os segredos do céu em detalhes em 1 Coríntios 15, 40 e 41. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Aquele que possuir o céu mediante a fé, saberá que a glória no céu será diferente de acordo com a medida da fé de cada um. Por esse motivo existe a glória do céu, da lua e das estrelas. Mesmo entre as estrelas, a medida de seu brilho difere uma da outra. Veremos outro segredo do céu através da parábola do grão de mostarda em Mateus 13, 31 e 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Uma semente de mostarda é tão pequena quanto um ponto feito por uma caneta. Mesmo assim crescerá e se tornará uma grande árvore, onde os pássaros farão seus ninhos. Então, por que Jesus queria nos ensinar esta parábola? As lições aqui aprendidas são que o céu é ganho mediante a fé, e que existem medidas diferentes da mesma. Então, mesmo se tiver uma pequena fé, poderá transformá-la em uma enorme fé. Até mesmo a fé de um grão de mostarda. Jesus, em Mateus 17, 20 diz: "Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível." Em resposta à solicitação dos discípulos, "Cresça nossa fé", Jesus responde: "Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé." Ele respondeu: "Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá." Lucas 17, 5 e 6. Qual é a implicação do significado espiritual desses versículos? Significa que quando a fé é pequena como um grão de mostarda e se torna uma enorme fé, nada será impossível. Quando alguém aceitar Jesus Cristo, uma fé como um pequeno grão de mostarda é dada a ele. Quando ele cultiva essa semente em seu coração, crescerá. Quando crescer para uma grande fé do tamanho de uma árvore, pássaros farão seus ninhos. Ou seja, experimentarão as obras do poder de Deus, como as que Jesus fez entre nós: os cegos enxergarem, os surdos escutarem, os mudos falarem e os mortos ressuscitarem. Se você acha que possui fé, mas não vê o poder de Deus e tem problemas na família ou emprego, é porque sua fé é pequena como um grão de mostarda e não cresceu no tamanho de uma árvore. O processo de crescimento da fé espiritual. Em 1 João 2, 12 a 14, o apóstolo João rapidamente explica o crescimento da fé espiritual. "Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencem o maligno." Você deve perceber que existe um processo de crescimento da fé.
Você deve desenvolver sua fé e ter a fé dos pais, que conhecem aquele que é desde o princípio. Você não deve ficar satisfeito com o nível dos filhos, que tiveram os pecados perdoados graças ao nome de Jesus. Ainda, Jesus diz em Mateus 13:33, o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Além disso, você deve entender que, o crescimento da fé como um pequeno grão de mostarda para uma grande árvore, pode ser realizado rápido como o fermento na massa. Assim como escrito em 1 Coríntios 12:9, fé é um presente espiritual dado a você, por Deus. Comprar o céu com tudo o que tiver. Você precisa se esforçar para possuir o céu porque este deve ser possuído pela fé e há um processo de crescimento. Até mesmo neste mundo, você tem que se esforçar muito para obter fama e riqueza, e não somente o suficiente para comprar uma casa. Às vezes nos esforçamos tanto para comprar e manter certas coisas, que nem pensamos que não podemos mantê-las para sempre. Quanto você teria que ter para tentar obter o esplendor e viver no céu, que permanecerá para sempre? Jesus nos diz em Mateus 13h44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, e continua em Mateus 13:45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, quais são os segredos do céu revelados através das parábolas do tesouro escondido no campo e a da pérola de grande valor? Jesus falava em parábolas com objetos que poderiam ser achados facilmente no dia a dia. Veremos então a parábola do tesouro escondido no campo. Havia um fazendeiro pobre que fez sua vida ganhando salários diários. Um dia, foi trabalhar a pedido de seu vizinho. O fazendeiro foi avisado de que a terra estava ruim porque não era usada há um tempo, e que ele queria plantar algumas coisas para evitar perdê-la. O fazendeiro concordou em fazer o trabalho. Certo dia, estava preparando a terra e sentiu alguma coisa sólida um pouco no fundo. Ele continuou cavando e encontrou um tesouro no solo. O fazendeiro que descobriu o tesouro começou a imaginar as formas para que pudesse possuí-lo. Ele decidiu comprar a terra na qual o tesouro estava escondido e, por estar ruim o solo, o fazendeiro pensou que o dono venderia sem hesitar. O fazendeiro retornou à sua casa, procurou por tudo o que tinha e começou a vender. Ainda, não teve nenhum ressentimento em vender tudo o que possuía, porque havia descoberto um tesouro, que era mais valioso do que tudo. A parábola do tesouro escondido no campo. O que você deve entender nesta parábola? Eu espero que você entenda o segredo do céu através do significado espiritual da parábola do tesouro escondido no campo, em 4 aspectos. Primeiro, o campo significa seu coração e o tesouro significa o céu. Isto significa que o céu, como o tesouro, está escondido em seu coração. Deus fez os seres humanos com espírito, alma e corpo. O espírito é feito como mestre do homem para comunicar com Deus. A alma é feita para obedecer ao comando do espírito, e o corpo é feito como morada da alma e do espírito. E mais, o ser humano é um ser vivente, conforme escrito em Gênesis 2:7. Desde o momento em que o primeiro homem, Adão, pecou em desobediência, o espírito, mestre do homem, morreu, e a alma começou a fazer o papel de mestre. As pessoas então caíram em pecados e trilharam o caminho da morte, pois não mais se comunicavam com Deus. Eram novas pessoas de alma, que estão sob o domínio de Satanás. Por isso, o Deus de amor enviou seu único filho, Jesus, a este mundo e permitiu que ele fosse crucificado e que derramasse seu sangue como sacrifício para redimir os pecados da humanidade. Por causa disso, o caminho para a salvação foi aberto para que você se tornasse filho de Deus e se comunicasse com ele novamente. Além disso, aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, receberá o Espírito Santo e seu espírito renascerá.
Ainda, receberá o direito de ser chamado filho de Deus e será cheio de alegrias. Isto significa que o espírito voltou a se comunicar com Deus e a controlar a alma e o corpo. Também significa que o homem voltou a temer a Deus e obedecer a sua palavra, conforme lhe foi atribuído. Além disso, o renascimento do espírito é o mesmo que encontrar um tesouro escondido no campo. O céu é como se fosse um tesouro escondido no campo, está agora em seu coração. Segundo, um homem, encontrando o tesouro escondido no campo, e se tornando feliz implica que, aquele que aceitar Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, seu espírito que estava morto reviverá e perceberá que há um céu em seu coração e se alegrará. Jesus nos diz em Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. João, o apóstolo, também nos diz em Apocalipse 22, 14, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. O que você deve aprender nisto é que nem todos que aceitam a Jesus Cristo irão para o mesmo lugar no reino dos céus. À medida que você se assemelha ao Senhor e se torna verdadeiro, habitará na mais bonita morada no céu. Além disso, aqueles que amam a Deus e esperam pelo céu deverão agir conforme a palavra de Deus e assemelhar-se a Ele, evitando e lançando fora todo o mal. Você possuirá o céu, desde que encha o seu coração dele, onde somente há verdade e a bondade. Até mesmo nesta terra, quando perceber que há um céu em seu coração, será feliz. Este é o tipo de alegria que você experimentará quando encontrar Jesus Cristo. Aquele que trilhava o caminho da morte obteve a verdadeira vida e o eterno céu, através de Jesus Cristo, será feliz. Ele será imensamente feliz porque poderá crer no reino dos céus em seu coração. Dessa forma, a alegria do homem por ter encontrado o tesouro escondido no campo é a mesma coisa de quando alguém aceita Jesus Cristo e possui o reino dos céus em seu coração. Terceiro, esconder o tesouro novamente depois de encontrá-lo, implica que o espírito morto reviveu e agora vive de acordo com a palavra de Deus, mas não poderá colocar esta determinação em ação porque não recebeu o poder para viver de acordo com a palavra de Deus. O fazendeiro não pôde cavar imediatamente o tesouro assim que o encontrou. Ele primeiramente teve que vender tudo o que tinha para comprar o campo. Da mesma forma, você sabe que o céu e o inferno existem e como entrar no céu quando aceitar Jesus Cristo, mas você não poderá mostrar em ações, assim que começar a ouvir a palavra de Deus. Isto porque você vivia uma vida incorreta, que não era aceitável à palavra de Deus, ainda há injustiça em seu coração. Se não lançar fora toda a impureza confessando que crê em Deus, Satanás continuará a guiá-lo para as trevas, para que você não viva conforme a palavra de Deus. Assim como o fazendeiro comprou o campo, vendendo tudo o que tinha, você obterá o tesouro em seu coração, quando afastar toda impureza e tiver o coração que Deus deseja. Ainda, você deve seguir a verdade, que é a palavra de Deus, dependendo dele e orando fervorosamente. Somente assim você lançará fora toda impureza e receberá o poder para agir e viver conforme a palavra de Deus. Você deve ter em mente que o céu é somente para este tipo de pessoa. Quarto, vender tudo o que possui implica em ter o espírito morto e vê-lo reviver e se tornar novamente seu mestre, lançando fora toda impureza que pertencia à sua alma. Quando o espírito que estava morto revive, você perceberá que há um céu. Você possuirá o céu ao desfazer-se de todo pensamento impuro, que pertence à alma que era governada por Satanás e permanecerá na fé, acompanhada por ações. É o mesmo princípio quando o pintinho tem que quebrar a casca para vir a este mundo. Além disso, você deve renunciar às obras e desejos da carne para obter completamente o céu. Ainda, você se tornará uma pessoa de espírito completo e que reflete a natureza divina do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Desejos da carne são emboscadas do mal para que seu coração fique na dúvida. Eles se referem à natureza do pecado no coração que se tornará dúvida e resultará em ação a qualquer momento, mesmo sabendo que ainda não se tornou ação. Por exemplo,
se você possui rancor em seu coração, é um desejo da carne, e se esse desejo se tornar uma ação, será uma ação da carne. Gálatas 5, 19 a 21 afirma veemente: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda, Romanos 13, 13 a 14 nos diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Além disso, vender tudo significa retirar toda impureza contra a vontade de Deus em sua alma e lançar fora as obras e os desejos da carne, que não são corretos, de acordo com a palavra de Deus, e todo o resto que você amava mais do que a Deus. Se você lançar fora seus pecados e maldade, seu espírito reviverá e cada vez mais viverá conforme a palavra de Deus, seguindo os desejos do Espírito Santo. Finalmente, você se tornará uma pessoa do Espírito e será capaz de alcançar a verdadeira natureza do Senhor. Filipenses 2, 5 a 8. Você deve tomar posse do céu, assim como alcançá-lo no coração. Aquele que possui o céu mediante a fé é aquele que vende tudo o que possui, lança fora o mal e alcança o céu com seu coração. Eventualmente, quando o Senhor voltar, o céu, que antes era como uma sombra, se tornará realidade e ele possuirá a vida eterna. Aquele que possui o céu é o mais rico, mesmo se tiver jogado fora tudo neste mundo. No entanto, aquele que não possui, é o mais pobre, mesmo se possuir tudo neste mundo. Isto é porque tudo de que você precisa é Jesus Cristo e tudo além dele não vale a pena, traz a morte. Por esse motivo, Mateus seguiu a Jesus Cristo deixando para trás sua ocupação. Por esse motivo, Pedro largou seu barco e sua rede. Até mesmo o apóstolo Paulo considerou tudo que ele tinha bobeira depois de aceitar a Cristo. O motivo pelo qual esses apóstolos fizeram isso é porque queriam encontrar o tesouro, que era o mais valioso deste mundo, e cavaram. Da mesma forma, você deve mostrar sua fé em ações, obedecendo à verdadeira palavra e lançando fora toda impureza contra Deus. Você deve realizar o reino dos céus em seu coração, vendendo toda impureza como a teimosia, orgulho, ódio que antes eram considerados tesouro em seu coração. Além disso, você deve observar as coisas deste mundo, mas para vender terá que tomar posse do céu em seu coração e habitar no eterno reino dos céus. 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na passagem em João 14, 1 a 3, você verá que existem muitas moradas no céu, e Jesus Cristo foi para preparar um lugar para você. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O Senhor foi preparar-lhe um lugar. Jesus disse aos seus discípulos coisas que se tornariam verdade antes de ser capturado para a crucificação. Olhando seus discípulos, que estavam preocupados depois de ouvir a respeito da traição de Judas Iscariotes, a negação de Pedro e a morte de Jesus, ele os confortou dizendo que prepararia o lugar onde iriam morar no céu. Por esse motivo ele disse: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus foi crucificado e realmente ressuscitou depois de 3 dias, rompendo com a autoridade da morte. Depois, após 40 dias, ele subiu aos céus, enquanto muitas pessoas assistiam, para preparar lugares celestiais para você. Depois, o que significa dizer: vou preparar-lhes lugar? Está escrito em 1 João 2, 2,
ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Isto significa que Jesus rompeu com a parede de pecados entre o homem e Deus. Dessa forma, qualquer um pode obter o céu mediante a fé. Sem Jesus Cristo, a parede de pecados entre Deus e você não poderia ser derrubada. No Antigo Testamento, quando um homem cometia pecado, oferecia um animal como sacrifício para purificar os seus pecados. Jesus, no entanto, perdoou nossos pecados e se tornou santo ao se oferecer como sacrifício vivo. Hebreus 10, 12 a 14. Apenas através de Jesus Cristo, a parede de pecado entre Deus e você foi derrubada. Agora receberá as bênçãos de entrar no reino dos céus e aproveitar a maravilhosa vida eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus em João 14, 2 diz: Na casa de meu Pai há muitos aposentos. O coração do Senhor, que quer que todos sejam salvos, é subentendido neste versículo. Além do mais, qual é a razão de Jesus dizer, na casa do meu Pai, ao invés de dizer no reino dos céus? Isto é porque Deus não quer cidadãos, mas filhos, com os quais pode compartilhar seu amor como Pai. O céu é governado por Deus e grande o suficiente para acomodar aqueles que são salvos mediante a fé. Ainda, é um lugar tão bonito e tão fantástico que não pode ser comparado a nada neste mundo. No reino dos céus, cujo tamanho é inimaginável, o lugar mais bonito e glorioso é a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. Assim como está a Casa Azul em Seul, capital da Coreia, a Casa Branca em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Na Nova Jerusalém temos o local onde está o trono de Deus. Ainda, onde está a Nova Jerusalém? Está no centro do céu e é o lugar onde as pessoas de fé, que agradam a Deus, viverão para sempre. Ao contrário, a outra parte do céu é o paraíso. Assim como o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, que o aceitou e foi salvo, aqueles que somente aceitarem Jesus Cristo e não fizerem mais nada pelo reino de Deus ficarão lá. O céu é dado conforme a medida da fé. Porque Deus preparou muitas moradas no céu para seus filhos. Deus é justo e faz com que você colha o que plantou, Gálatas 6, 7, e recompensa a cada pessoa de acordo com o que fez, Mateus 16, 27, Apocalipse 2, 23. Por esse motivo ele preparou muitas moradas, de acordo com a medida da fé. Romanos 12, 3 observa: Por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Além disso, você deve perceber que as moradas e a glória de cada pessoa no céu diferirão de acordo com a medida de sua fé. Dependendo do tanto que se assemelhe com o coração de Deus, sua morada no céu será determinada. A morada no eterno céu será decidida de acordo com o tanto que você guardou o céu em seu coração, como uma pessoa espiritual. Por exemplo, suponhamos que uma criança e um adulto estão competindo um esporte ou tendo uma discussão. O mundo dos adultos e das crianças é tão diferente que um achará chato estar com o outro. Para as crianças, em seu modo de pensar, a linguagem, as ações são muito diferentes. É muito mais divertido quando crianças brincam com crianças, jovens com jovens e adultos com adultos. É o mesmo que ocorre espiritualmente. O espírito de cada um é diferente. O Deus justo e de amor dividiu as moradas celestiais de acordo com a medida da fé, para que seus filhos fossem felizes. O Senhor virá depois de preparar as moradas celestiais. Em João 14, 3, o Senhor prometeu que voltaria e nos levaria ao reino dos céus depois de terminar de preparar as moradas celestiais. Suponha que há um homem que recebeu a graça de Deus e teve muitas recompensas no céu por ter tido fé. Mas se tomar os caminhos deste mundo, ele perderá a salvação e irá para o inferno. E então suas recompensas serão inúteis. Às vezes, se desapontamos a Deus ou se voltamos ao nível em que estávamos antes na vida cristã, nosso galardão diminuirá. Ainda, o Senhor se lembrará de tudo o que fizemos para o reino, sendo fiéis. Além disso,
se santificarmos nosso coração, circuncidando no Espírito Santo, ficaremos com o Senhor, quando ele voltar. Este local é onde não precisará de luz, pois ele será a luz. Pelo fato de o Senhor querer que todos os seus filhos sejam perfeitos, ele disse: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus quer que você se purifique, assim como o Senhor é puro, guardando sua palavra. Quando Jesus cumpriu a vontade de Deus completamente e o glorificou com gratidão, Deus o glorificou e lhe deu um novo nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da mesma forma, quanto mais você glorificar o Senhor neste mundo, Deus o recompensará. Quanto mais assemelhar-se a Deus e amá-lo, mais viverá perto do trono de Deus no céu. As moradas celestiais estão esperando por seus mestres, os filhos de Deus, assim como a noiva que é preparada para receber seu noivo. Este é o motivo pelo qual João escreveu em Apocalipse 21, 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Até mesmo os melhores serviços de uma linda noiva neste mundo podem ser comparados ao conforto e felicidade das moradas celestiais. As casas no céu possuem de tudo e provêm tudo, porque leem a cabeça de seus mestres para que possam viver felizes para sempre. Provérbios 17, 3 notícia que: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Além disso, eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você perceba que Deus prepara as pessoas para que se tornem verdadeiros filhos. Santifique-se com a esperança pela Nova Jerusalém e fique no melhor lugar do céu, sendo fiel.